Olá, o Informe Alema está no ar trazendo as notícias desta segunda-feira, 12 de abril. E o acidente na barragem da mineradora Aurizona, no município de Godofredo Viana, completou 19 dias. O deputado Dr. Iglesio esteve no local para acompanhar de perto a situação. O deputado Dr. Iglesio vistoriou a região onde ocorreu no final do mês passado um acidente em uma das barragens da mineradora Vila Aurizona, localizada no município de Godofredo Viana. A cidade fica a cerca de 350 quilômetros da capital maranhense. O acidente ocorreu em decorrência das fortes chuvas na região. A força da água acabou provocando interdição da estrada que dá acesso a uma das principais comunidades do município godofredense. O problema acabou provocando muita lama. No local, os moradores falam sobre a preocupação com possíveis impactos ambientais que podem afetar a vida de quem vive por aqui. A gente está pedindo que a empresa seja responsabilizada por esse que para mim é um crime ambiental e também atingiu nós, não diretamente, mas indiretamente, porque nós precisamos da água. Diante do problema, o deputado percorreu vários pontos e coletou diversas amostras para identificar possíveis casos de contaminação nas águas. Foi até a Vila Aurizona, vimos as barragens, as lagoas, toda a parte relacionada à água, a infraestrutura também da mineradora. Estamos com representantes da mineradora, com a população. Nós vamos tentar construir um consenso entre mineradora e população da região para que a gente chegue a uma saída que seja boa para ambos os lados, que a empresa continue exercendo sua atividade com responsabilidade social e ambiental e os moradores também sendo respeitados e tendo principalmente água e condições mínimas de sobrevivência. A empresa mineradora afirmou que tem tomado providências e prestado suporte à comunidade. E a campanha nacional de vacinação contra a influenza H1N1 começou nesta segunda-feira. Vamos aos detalhes. A Prefeitura de São Luís deu início à campanha de vacinação contra a influenza H1N1. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. O especialista fala sobre a importância da vacinação. A vacina contra a gripe tem o objetivo de a pessoa não adoecer, a pessoa não agravar e a pessoa não morrer. Então, a pessoa precisa vacinar para evitar a doença. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitas dúvidas atormentam a população sobre quem pode ou não tomar as vacinas. Afinal, será que é possível se imunizar contra o coronavírus e contra H1N1? Se for possível, qual o intervalo recomendado entre uma dose e outra? Essas questões são esclarecidas pelo médico infectologista. Quando você toma a vacina contra o coronavírus, o organismo vai se preparar, certo? Vai se preparar, criar células e desenvolver anticorpos. Então, a vacina não pode ser feita ao mesmo tempo. Então, o tempo mínimo entre uma vacina e outra são 14 dias. Se uma pessoa tomou uma vacina contra o coronavírus hoje, ele só deve vacinar daqui a 14 dias. Esse é o aspecto fundamental dessas vacinas. A influenza H1N1 é um tipo de gripe responsável por vários sintomas, entre eles febre alta, dor de cabeça intensa, dores nos músculos, dores nas articulações, calafrios, tosse, falta de apetite, em alguns casos vômito e diarreia, falta de ar e desconforto respiratório. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de 2016 a 9 de abril de 2021, 962 casos de influenza H1N1 foram notificados no Maranhão. Desses, 49 evoluíram a óbito. No ano passado, foram 307 casos e 19 pessoas morreram por complicações da doença. Na capital, os atendimentos da campanha de vacinação contra H1N1 seguem acontecendo de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 61 locais que podem ser consultados nos canais de comunicação da Prefeitura de São Luís. Por conta do aumento de casos de contaminação do novo coronavírus, vários campeonatos estaduais de futebol foram suspensos pelo país. Mas e aqui no Maranhão? O que pensam os dirigentes sobre esse assunto? É o que vamos acompanhar a partir de agora. Em alguns estados brasileiros, os palcos do esporte mais conhecido do mundo estão assim, completamente vazios. É o caso do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás e Tocantins.
Todos esses estão com os estaduais de futebol paralisados em razão do aumento de casos da Covid-19. Os estaduais do Acre, do Amapá, de Rondônia, Roraima e Paraíba ainda não começaram. Outros estados brasileiros já discutem a possibilidade de paralisação. Não é o caso do Maranhão, pelo menos de acordo com o que pensa o presidente da Federação Maranhense de Futebol. A produção da TV Assembleia entrou em contato com o presidente da federação, Antônio Américo Lobato, para falar sobre a possibilidade de paralisação do campeonato estadual. O presidente da FMF não quis gravar entrevista, dando como resposta uma pergunta: como assim? Por que paralisaria? Vale lembrar que o futebol maranhense chegou a ser suspenso pela FMF em 2020. Naquele momento, a federação permitiu que os clubes pudessem rescindir contratos, refazê-los ou até regularizar novos atletas no reinício da competição. A federação chegou a abrir mão das taxas locais para rescisões e realizações de novos contratos. Já o presidente do Motoclube esclareceu os anseios da equipe. Os clubes de futebol estão sentindo sensivelmente, porque as despesas não param de chegar, mesmo as despesas, e a gente sem a pouca receita que tinha de ingresso. Então, como um ambiente de estádio, um ambiente amplo, aberto, nada mais justo que pudesse também funcionar parcialmente, como está liberado cinemas, supermercados cheios e outras atividades que estão liberadas, para movimentar a economia, e o futebol está sendo altamente impactado. Então, nesse sentido, eu acho injusto, porque deveria ser uma regra clara para toda a sociedade, que cumprisse os protocolos necessários para a segurança das pessoas. O presidente do Maranhão Atlético Clube também respondeu o nosso contato e defendeu a saúde como prioridade nesse momento. Caso não haja essa paralisação, tem que ser rigoroso no protocolo sanitário, tem que ser rigoroso nos exames de testagem. Aqueles profissionais que irão trabalhar nos jogos, eles têm que irem trabalhar na segurança de que não poderão correr perigo de contaminação. Então esse é o entendimento do Maranhão, que o momento é sim delicado, é um momento de cuidado com o próximo, e que o mais importante de tudo, apesar dos prejuízos financeiros que possam ocorrer, é a vida do próximo, é a vida do ser humano. O Informe Alema fica por aqui, a gente se encontra na programação.